Olá, tudo bem com você? Uma ótima tarde, uma excelente tarde para você e toda a sua família, com a graça de Deus. Você está no canal do professor Roberto Conceição. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Pessoal, é o seguinte, eu tenho um assunto muito importante para tratar com vocês nesse vídeo sobre o auxílio emergencial. Precisamente sobre a prorrogação do auxílio emergencial. O auxílio emergencial poderá ser prorrogado já agora, em agosto, com a última parcela do auxílio. O auxílio emergencial será prorrogado até dezembro. O que se sabe sobre isso? Quais as informações que nós temos sobre essa questão da prorrogação do auxílio emergencial? Eu quero que você fique nesse vídeo. Esse vídeo é muito importante para você que está recebendo a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e vai receber a quinta parcela. Eu quero que você fique, com muito amor nas minhas palavras, fique nesse vídeo até o final, porque eu tenho informações bombásticas e importantíssimas para você nesse vídeo. Andou vazando aí essas informações sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Acredite nisso, né? Vazou. E agora eu vou trazer nesse vídeo informações sobre essa questão da prorrogação. Muito, mas muito importante e urgente essa informação. E aí, eu quero contar com você. Compartilhe esse vídeo no grupo do Facebook, WhatsApp, com o máximo de pessoas que você puder. Também, você que é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para receber informações, todos os seus comentários. Afinal, os seus comentários acabam ajudando a gente a fazer um canal ainda melhor, porque esse canal é para você e é para você, ok? Bom, pessoal, é o seguinte, nós temos falado aí sobre a questão da prorrogação do auxílio emergencial, né? Agora em agosto teremos a última parcela, a quinta parcela do auxílio emergencial. E nós trouxemos ontem uma matéria falando sobre a questão da prorrogação do auxílio emergencial. E aí muitos questionamentos, muitos comentários sobre essa possível prorrogação. E eu fui buscar fontes, informações para trazer para vocês, para compartilhar com vocês. E depois de muitas pesquisas, eu encontrei um podcast que para mim é a melhor notícia sobre essa questão da prorrogação, a contextualização, para que você possa entender a dinâmica dessa questão da segunda prorrogação do auxílio emergencial. Trouxe essa informação aqui para você. Eu vou deixar a fonte aqui na descrição, mas já vou antecipar. Esse material é um material que foi elaborado pela Gazeta do Povo, um excelente material, para mim particularmente, o melhor material que eu pude encontrar em relação à prorrogação do auxílio emergencial. E eu pensei, repensei e cheguei à conclusão, eu preciso compartilhar isso com vocês. Nós temos quase 400 mil inscritos aqui, a maioria recebendo auxílio emergencial e precisa dessa informação. E da melhor informação, foi uma informação contextualizada, organizada, para que você entenda o que está por vir aí em relação ao auxílio emergencial. Você vai se surpreender nesse vídeo, você vai se surpreender com todas as informações, principalmente com o final desse vídeo que eu vou colocar para você aqui, desse áudio que eu vou colocar para você aqui, para você ficar por dentro do auxílio emergencial. Você promete para mim? Fique até o final e mais que isso, lá no final você vai se surpreender com as informações sobre essa questão da prorrogação e o que pode acontecer aí no auxílio emergencial. Fique agora com essa fantástica matéria. Parabéns à Gazeta do Povo pela essa matéria sensacional que vocês realizaram em relação à prorrogação. Volto a repetir, para mim, a melhor matéria. Assista agora você essa questão do auxílio emergencial. Nós estamos num nível de emergência total, a 600. Nós vamos começar agora uma aterrissagem com uma unificação de vários programas sociais e o lançamento de um Renda Brasil. Prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600 versus aceleração do projeto que cria o Renda Brasil, o novo Bolsa Família do governo Bolsonaro. É esse o dilema que vive neste momento a equipe econômica. O ministro Paulo Guedes quer agilizar a criação do novo programa de renda mínima federal, preocupado com o efeito que uma eventual nova prorrogação do auxílio de R$ 600 possa causar aos cofres públicos. No entanto, tem um problema. Mesmo com um possível envio do projeto do Renda Brasil ao Congresso até agosto, a equipe econômica não acredita na aprovação da proposta até setembro,
quando começa a acabar o auxílio emergencial para parte dos beneficiários. Eu sou o Márcio Miranda e nesse episódio aqui do podcast 15 Minutos vou conversar sobre essa preocupação da equipe econômica e também sobre o programa Renda Brasil com a Jéssica Santana, ela que é editora da Gazeta do Povo em Brasília. Bom, Jéssica, para a gente começar, o que vai ser exatamente o programa Renda Brasil? É um novo Bolsa Família, Jéssica? Mas o Renda Brasil ele vai ser o programa de renda mínima do governo Bolsonaro. Esse programa vai substituir o Bolsa Família, o auxílio emergencial e algumas outras políticas sociais consideradas ineficientes pelo governo. Estão em estudo aí para extinção ou redução o abono salarial, o seguro-defeso, o salário família e o farmácia popular. Então, resumindo, o Renda Brasil ele vai ser a unificação aí de vários programas sociais que existem hoje, incluindo o Bolsa Família. Da mesma forma que o Bolsa Família foi uma concentração e focalização de programas sociais, existia o Bolsa Escola, o Vale Transporte, o Vale Refeição, juntaram isso tudo e viram um Bolsa Família. Nós agora vamos juntar Abono Salarial, Bolsa Família, 2 ou 3 programas focalizados e vamos criar o Renda Brasil. E ele vai ser, então, acima do Bolsa Família. Qual que é o objetivo do governo ao fazer essa unificação, É sobrar dinheiro aí para bancar o Renda Brasil, que vai ser, podemos dizer também, um Bolsa Família maior, Um Bolsa Família que vai abranger mais gente, O Renda Brasil, Márcio, ele vai ter como público-alvo os brasileiros que hoje recebem o Bolsa Família, aí cerca de 20 milhões de pessoas, e mais também a parcela aí de baixa renda e sem emprego da população que está recebendo o auxílio emergencial. Dados preliminares aí do governo estimam que cerca de 30 milhões de pessoas vão receber o Renda Brasil. Pensando agora nesses milhões de brasileiros que vão tentar reingressar no mercado de trabalho, nós criamos, então, 2 universos. Um é para aterrissar de volta o auxílio emergencial, que era 600, vai começar a descer, e isso nós chamamos de Renda Brasil. É uma renda básica. E como vai funcionar, O Renda Brasil aí vai ter um benefício que vai ser pago mensalmente aí a essas pessoas, a essas famílias. E a tendência é que o valor desse benefício seja maior do que é o valor hoje pago pelo Bolsa Família. Em média, as famílias aí que recebem o Bolsa Família recebem R$200 por mês. Então, o Renda Brasil deve ter um valor um pouco maior mensal que está sendo pago aí aos trabalhadores informais durante a pandemia do novo coronavírus. Bolsa Família, que é uma marca muito ligada a gestões petistas no governo federal. Como o Paulo Guedes diz, que são mais 2 prestações. Jéssica, por que o ministro Paulo Guedes quer acelerar o envio da proposta do Renda Brasil ao Congresso, hein? O ministro Paulo Guedes ele quer enviar o Renda Brasil para o Congresso até agosto, Porque esse programa ele vai substituir empregados aí sendo pagos no valor de R$600 por mês, E porque o Brasil que vai ter um valor muito menor do que esses R$600, vai ser maior do que 200, mas menor do que 300, vai ter um custo fiscal um custo fiscal menor e também vai substituir outras políticas sociais. Então, é um programa muito menos ambicioso que o auxílio emergencial. O auxílio emergencial é um programa muito caro que não dá para o governo manter ao longo dos anos. Então, o governo quer aprovar o Renda Brasil rápido, ele está cético quanto a isso, quanto a essa possibilidade de aprovar rápido, mas ele quer fazer a sua parte, enviar essa proposta para que realmente ele possa acabar de uma vez com o auxílio emergencial. Não tem como. Se fosse possível, gostaria de gastar. Mas se nós nos endividarmos muito, a gente extrapola a nossa capacidade de endividamento. Pois é, daqui a pouco quero falar mais sobre essa questão aí do custo, tanto do auxílio emergencial para os cofres públicos, quanto pode custar esse novo Bolsa Família aí. Mas antes, ainda sobre a questão do envio da proposta, Jéssica, tem um detalhe que além da preocupação do governo em enviar rapidamente, aí fazer a sua parte, como você disse, enviar para o Congresso rápido, tem a preocupação com a própria discussão no Congresso. Essa discussão que pode ser longa aí entre os parlamentares, A tendência é que seja essa mesma, uma discussão longa. Por quê? Porque o Renda Brasil ele vai ter que ser proposto aí pelo governo
através de uma PEC, né, que é a proposta de emenda à Constituição. E a gente lembra que a PEC, né, ela demanda a aprovação aí de 3/5 dos parlamentares em 2 turnos de votação na Câmara e no Senado. Uma PEC aí é a proposta que tem o tempo de tramitação mais longo via projeto de lei. Que a gente volta ao começo da conversa, né? O governo ele quer unificar programas que hoje já existem, políticas sociais que o governo considera ineficientes, e como uma dessas políticas o governo quer mexer, quer acabar ou diminuir, uma dessas políticas é a tendência que o Renda Brasil seja proposto através de uma PEC, e uma PEC tem uma tramitação mais longa. E com isso, Márcio, há também o temor na equipe econômica que as discussões sobre o Renda Brasil, né, se arrastem por meses, ao longo de 2021, e que cresça a corrente de parlamentares favoráveis a tornar o auxílio inviável aí fiscalmente. Agora, o auxílio emergencial tem um limite, a gente não consegue pagar por muito tempo um montante como esse. Para a gente ter efeitos de comparação, quanto custa o auxílio emergencial que está sendo pago hoje e esse novo programa pode custar quanto, hein? Vamos trazer alguns números aí para mostrar realmente o custo do auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial, ele é um programa muito elevado, né? Ele custa cerca aí de 50 bilhões do Bolsa Família para todo o ano de 2020 é de 32 bilhões de reais, enquanto um único mês do auxílio emergencial custa 50 bilhões de reais. 50 bilhões de reais um mês de auxílio emergencial e um ano do Bolsa Família custa 32 bilhões de reais. É um programa que está... por que o auxílio emergencial ele é muito elevado, ele é muito caro? Porque primeiro ele pega muita gente. Segundo a Caixa Econômica Federal, 65 milhões aí de pessoas estão recebendo o auxílio emergencial e porque ele paga um benefício muito elevado, R$600. Pode parecer pouco, né, não chega a ser um salário mínimo, mas se comparar com o Bolsa Família, as famílias, né, que recebem aí o Bolsa Família recebem em média R$200. Então, por isso que o auxílio emergencial é muito mais elevado, porque ele pega muito mais gente que no Bolsa Família. Em média, as pessoas que recebem Bolsa Família recebem R$200 por mês e são em torno de 19 milhões, 20 milhões de pessoas, enquanto o auxílio emergencial são 65 milhões de pessoas que recebem R$600 por mês. E um outro dado aí, mais algum número a gente trazer para o ouvinte, Márcio, o governo já gastou 135 bilhões de reais com o pagamento do auxílio emergencial. E com a quarta e a quinta parcela aí que vão ser pagas, nas parcelas extras que vão ser pagas, a previsão é que o custo total do auxílio emergencial chegue a 255 bilhões de reais neste ano. Bom, Jéssica, sobre o Renda Brasil, hein? De onde vai vir o dinheiro para pagar os beneficiários desse futuro programa aí social, programa de renda mínima do governo? Basicamente de duas partes, né? Primeiro, o governo vai fazer essa revisão aí dos programas que existem hoje, né, das políticas sociais que o governo considera ineficientes, então a tendência é que o governo acabe ou reduza ao máximo para que sobre dinheiro para o Renda Brasil. Então, como eu comentei no começo aí do podcast, Márcio, abono salarial, seguro-defesa, salário família e farmácia popular. E também vai vir do próprio Bolsa Família, porque a ideia do governo é acabar com o Bolsa Família, entre aspas, substituir o Bolsa Família pelo Renda Brasil. Então, esses 30 bilhões de reais do Bolsa Família vão para o Renda Brasil, mais o dinheiro que o governo gasta hoje com o abono, com o seguro-defesa, com o salário família. E o governo também está pensando em bancar o Renda Brasil, Márcio, com aquele imposto sobre transações comerciais, uma espécie de CPMF digital. O governo não gosta muito de que a gente use esse termo, que a gente diz que não é uma CPMF, mas é como se fosse uma versão digital da CPMF, que o governo deve propor aí na reforma tributária. A gente lembra que o governo já enviou a primeira fase da sua reforma tributária, mas que a reforma tributária que o governo vai propor ao Congresso tem 4 fases. E a quarta fase aí é um imposto sobre transações comerciais digitais. E aí parte do dinheiro que o governo vai arrecadar com esse imposto, né, caso ele realmente passe pelo Congresso e seja implementado, esse valor que o governo vai arrecadar pode também ajudar a bancar o Renda Brasil. Que nesses 60 dias haja essa organização de retorno seguro ao trabalho e depois entramos, então, numa fase, finalmente, de decolarmos novamente. Bom, para a gente fechar, Jéssica, voltando aqui ao auxílio emergencial, né? Tem uma coisa que é importante. É fato que ele é vital para muita gente que o recebe nesse momento. A gente está vendo a crise, né, da questão da pandemia, mas também é importante para o governo. Afinal, tem ajudado, por exemplo, a manter a popularidade do governo Bolsonaro. De qualquer maneira, não é uma política com a qual o ministro Paulo Guedes, assim, sinta-se, vamos dizer, tranquilo, né?
Tanto que ele chegou a propor uma espécie de faseamento do pagamento dessas parcelas mais recentes, né? O que era exatamente isso? Pois é, porque por que a equipe econômica, entre aspas, é contra o auxílio emergencial? Na verdade, o temor dela é que o auxílio emergencial acabe virando uma política permanente. O governo tem que pagar para sempre os R$600, porque como você falou, né, Márcio, o auxílio tem ajudado muitas famílias. Podemos citar aqui as famílias que recebiam Bolsa Família, elas estavam recebendo R$200. Com o auxílio, elas passaram a receber R$600. Isso é um ganho de renda para muitas famílias. Então, só que como a gente comentou aqui nessa edição do podcast, mais dos 15 minutos, o auxílio é uma política muito cara. O governo não tem como manter pagando esse auxílio por muito tempo. Por exemplo, neste ano, a previsão é que a dívida pública alcance quase 100% do PIB até o fim do ano, muito por causa aí do pagamento das medidas, né, do auxílio emergencial e de outras medidas que o governo tem tomado para combater aí os efeitos do coronavírus na economia. Então, fiscalmente, não tem como uma espécie de faseamento para pagar a quarta e quinta parcela, que são as parcelas extras que o governo teve que prorrogar. Por que ele propôs esse faseamento? Para justamente evitar que novas prorrogações tenham que ser feitas, né? Qual era a ideia do ministro? A ideia do ministro, por exemplo, é pagar a quarta parcela não em uma parcela cheia de R$600, e sim pagar R$500 no começo do mês, R$100 no final do mês. Aí na quinta parcela e última parcela, a ideia é a prestação que o auxílio duraria mais tempo. E aí, com isso, o governo ia evitar uma segunda nova prorrogação aí do auxílio emergencial e também ia dar mais tempo para o governo enviar o Renda Brasil ao Congresso. Só que a Caixa avisou o governo que isso seria de difícil operacionalização, né? Até para explicar já é difícil, imagine conseguir pagar, são 2 parcelas que seriam pagas em 4. Então já é até difícil para entender, imagine para a Caixa conseguir pagar isso. Então, a opção da Caixa realmente foi pagar a quarta e a quinta parcela, que são as parcelas extras, cheias, como vinha ocorrendo. Abriu a quarta parcela, paga R$600, abriu a quinta parcela, paga R$600. Essa tem sido tem sido o pagamento que tem sido feito aí para os beneficiários do auxílio emergencial. Vale lembrar que esse auxílio emergencial, Márcio, ele acaba mais ou menos ali a partir de setembro para muitas pessoas, né? A quinta parcela e última parcela vai ser paga em setembro, por isso o governo já vem sendo pressionado aí pelo Congresso para saber, vai prorrogar o auxílio emergencial de novo ou não, ou vamos conseguir aprovar o Renda Brasil a tempo. Essa é a discussão aí que vai rondar um pouco o Congresso nesse segundo semestre, Márcio. E é o dilema do governo e da equipe econômica. Jéssica Santana, editora da Gazeta do Povo em Brasília. Obrigado, Jéssica. Até a próxima. Obrigada, Márcio. Até a próxima. Da redação da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção. A montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!